Graça e paz. Aqui em Guaíba chove, graças a Deus. Seca no Rio Grande do Sul e chove desde a noite, desde ontem à noite. Chove bastante, assim, constante, né? O que é muito bom, tá bom? Hoje é dia 12 de maio de 2020. Meu nome é Luiz Carlos M. de Moraes, sou pastor presbiteriano em Guaíba, com formação psicanalítica também, tá bom? Quero dar uma palavra, conversar com você sobre valores, né? Sobre alguns conceitos, como conceituamos religião, moral, ética, é, legalidade, essas coisas todas, né? Eu lembro que Jesus teve muitos encontros com os fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes. Eles tinham muito conhecimento da Bíblia, das Escrituras do Antigo Testamento. Eles viviam basicamente debaixo da lei, de praticar as coisas, né, escritas e das tradições. Então, eles eram guiados exatamente por isso. Né? Mesmo crendo em Deus, mesmo tendo as Escrituras na mão, tendo as profecias, a expectativa do Messias, mas eles pautavam suas vidas pela lei, pelas tradições, pelos costumes. Né? Isso para a gente pode parecer muito bom e socialmente é bom, porque essas pessoas que procuram ter uma vida correta, procuram ser bons cidadãos, né? Honestos, justos, bons pais, bons filhos, enfim, bons maridos, boas esposas, isso é muito útil. Né? Mas o cristianismo ele não se reduz a isto. Porque se ele se reduzisse a isto, ele seria igual às várias religiões, e não só às várias religiões, mas também a outros grupos, CTGs, como tem muito no Rio Grande do Sul, como outros segmentos da sociedade, não vou ficar dizendo os nomes, né? Mas mesmo a associação de bairro, você tem regras, você tem normas a serem seguidas, e quando você as segue, você se torna uma pessoa boa aos olhos da sociedade, você se torna uma pessoa religiosa e com um alto índice de aprovação dos seus parceiros, seus colegas, né, seus irmãos, né, seja de igreja evangélica, outras igrejas, você tem sempre aquelas normas, né, e outras sociedades, até secretas, você tem aí todo um trabalho feito, né, de boas obras, de bom cidadão, de boa pessoa, bom caráter e assim por diante. Mas o cristianismo não se reduz a isso porque, se reduzisse a isso, o cristianismo seria mais uma religião. Seria igual às outras e não é igual. Tá? E nós vemos isso em Cristo. Quando você lê Jesus, em que ele debate com fariseus, escribas, esse pessoal todo, você vai ver um legalismo tão grande, você vai ver também a questão do moralismo, e vai ver que a igreja que eles praticavam era igreja baseada no legal, no moral, no ético, na tradição. E por dar muito valor a isso, ênfase a isso, e colocar isso como ponto mais alto, se tornavam religiosos. Né? Por isso que eu falei de limites. Né? O cristianismo ele não se baseia exatamente nisto. Ele tem leis, tem normas, tem regras, tem tradição. Mas o ponto alto do cristianismo é o próprio Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário e fez para salvar a gente. Ele não fez para a gente ser gente boa, né, para a gente ser honesto, bom cidadão. Isso qualquer pessoa neste mundo tem obrigação de ter essas virtudes, essas qualidades. E não são essas qualidades e virtudes que tornam essas pessoas crentes em Jesus. Mas o que torna a pessoa crente em Jesus, cristã de verdade, filha de Deus, filho de Deus, tocada pelo Espírito, ela se entrega e recebe Jesus como seu único Salvador e Senhor. Isso é fundamental. Isso é essencial. É isso que difere uma igreja cristã de outras religiões, ou mesmo de outros grupos, ou de pessoas que nem religião têm, mas têm uma boa vida. Eu conheço várias pessoas e conheci várias pessoas
né? E falo de uma só, não vou dizer nome, mas ela fala assim, essa pessoa, eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem, ajudo todo mundo, mas eu vejo um monte de crente aí que não faz nem metade do que eu faço. Tá certo, é verdade que ele fala. Por quê? Porque às vezes o nosso cristianismo ele é baseado em legalismo, baseado em moralismo, baseado em boas obras e não centralizado em Cristo, que é a pedra fundamental, que é a pedra que sustenta o edifício, mas a pedra que se torna tropeço, né, para aqueles que não creem em Jesus. Então é muito importante isto. Lá em Mateus 12 e também em Mateus 15, se você ler, você vai encontrar Jesus falando sobre a tradição dos anciãos no capítulo 15, né? Vai falar o que de fato contamina o homem, vai falar do altar, das ofertas, e é um debate com religiosos da época, né? Tá? E, no versículo 8 ele cita Isaías, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, no versículo 8 do capítulo 15. Veja, aí você já percebe que Deus está falando da religião que Ele quer, né? Ou seja, um coração que esteja perto de Deus, e não apenas com a boca, e não é dessa forma que se é cristão. No capítulo 12 de Mateus, Jesus fala e debate sobre o sábado. É interessante porque Jesus vai ser arguído, né? Vai ser acusado muitas vezes de quebrar o sábado, mas ele vai mostrar para nós que curar alguém, que fazer o bem, até mesmo salvar um animal teu no dia de sábado, e que os fariseus faziam, salvavam a sua ovelha no dia de sábado, tinha caído não sei aonde, eles vão lá e fazem isto, né? E então eles queriam criticar Jesus, porque ele curava no sábado, porque os discípulos apanhavam espigas no sábado, além da conta, ou andava mais do que a lei determinava. E Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Né? Ele vai dizer também a eles, nos evangelhos, em Mateus, ele vai dizer, aqui está quem é maior que o templo. Isso é uma ofensa muito grande aos judeus. Ele vai dizer assim, aqui está quem é maior que Jonas, um profeta histórico importante do Velho Testamento, que tem uma relação muito forte com Jesus, porque ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande animal marinho, e Jesus faz uma relação com a sua ressurreição, é um sinal. Né? E esse debate ele vai longe, e isso traz muitos problemas para Cristo, seja na área moral, na ética, ou na área da legalidade. Né? A mulher adúltera, por exemplo, era para ser apedrejada, e Jesus é testado, provado, e Cristo fala para esses homens que queriam fazer isto, se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. E eles não atiraram pedra nenhuma, e eles estavam com 2 aspectos, um a moral e outro aspecto o legal. Queria condenar a mulher à morte, porque era da lei isso. Aí Cristo não cumpriu essa lei? Não, ele não cumpre essa lei, porque ele vai ensinar para a gente depois, nesse tempo, que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Veja, ele está colocando isso acima das outras leis. Acima. E você não vai deixar de cumprir uma lei acima, né, para cumprir uma lei que está abaixo e que não causa justiça, causa dor, causa punição por punição, e não o amor que recupera as pessoas, que transforma a vida das pessoas. E eu quero ainda colocar para vocês, aplicar, que na nossa fé, do nosso tempo, muitos dão muito valor ao pão, ao cálice, aos elementos da ceia. Né? Se o pão deve ser com fermento, sem fermento, se o vinho é vinho com álcool, se é seco, se é doce, ou se é um suco de uva, quanto que se deve dar, tem que ser num cálice só, tem que ser um pão só, enfim, esse tipo de conversa, todo mundo tem que esperar um ao outro, não tem, sabe? Então se cria tantas normas, tantas regras em algo tão simples, em algo que é simplesmente assim. Jesus tomou o pão e partiu o pão, deu graças, distribuiu aos seus discípulos,
tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos. Se for um cálice só, ou 2, ou 3, ou 4, isso não vem ao caso. As circunstâncias da época era aquela. Eles estavam ali comendo a Páscoa. E dos elementos da Páscoa ele tomou o pão e o cálice. E Paulo vai dizer, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Né? Isso que é fundamental. É o significado da Santa Ceia. E não os elementos. Claro que os elementos devem ser pão e vinho. Mas é isto. Mas o que simboliza isto? Simboliza que o corpo de Cristo foi entregue na cruz. Ele doou-se para nos salvar. Que o seu sangue foi derramado na cruz para nos purificar de todo pecado, nos lavar, nos justificar, nos levar, nos reconciliar com o Pai. E o Pai nos considerará inocentes e justos, não porque nós somos ótimos, bons ou ruins, mas porque Jesus é bom, porque Jesus não pecou, porque Jesus deu a vida, pagou o preço por nossa vida. E nos considera inocentes porque Ele carrega os nossos pecados, nossas culpas. Ele carrega a nossa dor, o peso, e paga um preço alto e nos dá de graça a salvação. É isso que é importante, né? Isso que é fundamental, é o que significa que é fundamental. A água do batismo, quanta água! É uma piscina, é um tobogã, é um rio, águas correntes, não correntes, é 3 pinguinhos na cabeça, né? Ou é água derramada na cabeça, ou é apenas um pouco de água na cabeça. Amados, o importante é o significado do batismo. Né? É quando nós cremos em Jesus e somos batizados, somos inseridos no corpo de Cristo por esse ritual. Mas antes do batismo acontecer, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela já está batizada em Cristo, ela já está inserida pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E aquilo que é visível a nós. É visível a nós, ou seja, é uma graça que vemos de algo que já aconteceu no nosso íntimo, algo que o Espírito operou em nós. Isso é importante, o significado disto, a importância disto, o valor disso, e não os elementos propriamente dito, seja em quantificação ou em qualidade. A circuncisão, que nós não praticamos, ainda se pratica no mundo árabe, judeu, e de formas diferentes inclusive, né? Ela tem o seu valor, mas como aliança, ela em si, ela não tem valor algum. Mas o que ela significa, a aliança que Deus fez com Abraão, e que em Cristo nós somos circuncidados, porque ele foi ferido na carne, seu sangue foi derramado, né? E significa para nós essa união com Cristo, essa vida com Jesus, que hoje vem pelo batismo. Né? E havia tanta briga na Bíblia por causa disso, tantos debates. A igreja, ao longo da história, né, no primeiro século, ali na segunda metade, a igreja começou a viver o domingo, ela começou a se desvencilhar dos costumes e tradições judaicas, né, a ponto de João, lá por volta de 90, 100 a.C., depois de Cristo, desculpem, ele vai se referir ao dia do Senhor, né, ao domingo. Alguns discutem isto, diz que não, também fica uma discussão tola, cada um puxa para o seu lado, né? Mas o fato é isto. O domingo vai ser conhecido como o dia do Senhor, ali depois de João, também no segundo século. Os escritos mostram isso no segundo século, chega até depois, no terceiro século, para o quarto, quando se institui o domingo como um dia de guarda. Né? Mas é muito importante saber o que significa isso. Significa que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Significa que os discípulos partiam o pão, celebravam a ceia no primeiro dia da semana. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Mesmo que para eles não era feriado, era um dia comum, era um tipo segunda-feira nossa. Mas não importa, é o dia do Senhor. Fechando o comércio ou não, é o dia do Senhor Jesus, é o primeiro dia da semana. As primícias da semana. É muito interessante isso, começa a semana adorando ao Senhor, começa a semana servindo ao Senhor, começa a semana celebrando ao Senhor nos dias de celebração, começa a semana oferecendo a Deus sua vida, adorando, prestando culto a Ele. É isso que é importante, é o significado, não é exatamente o elemento, não é exatamente o dia, mês, festa. O que é a Páscoa, né?
a Páscoa cristã. Nós temos o feriado da Páscoa, que bom que tem, emenda tudo, né? Nós lembramos da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus. Amém. Mas a Páscoa cristã é toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa. Todo domingo é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Que foi morto, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. A gente precisa ter a noção dos significados, dos símbolos, né? Dos dias, ou dos meses, ou das festas, como o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Jesus fala, não vos deixarei sós, enviarei do alto poder, serei revestidos de poder, né? Permanecei na cidade, e o Espírito, de forma estrondosa, maravilhosa, batizou a igreja de Jesus. E aquilo foi fenomenal, e ainda é fenomenal. O Espírito é Deus habitando em nós, né? Toda a ação, o poder do Espírito operando, que salva vidas, que transforma as vidas, que nos livra, que nos testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, selo, penhor. Isso tudo aqui é maravilhoso. Isso é o significado, são os valores do reino, aquilo que Deus quis fazer com tudo isto, né? Então, a palavra hoje é esta, da gente dar o devido valor ao que tem valor. Cada coisa tem o seu valor, né? A água tem o seu valor, o pão, o cálice, mas não é um valor maior que o significado de tudo isto. Como cantar tem o seu valor, mas mais importante que cantar é você cantar louvando, adorando. Se não houver louvor no seu interior, a adoração não tem, é uma música qualquer. A oração é a oração sincera, honesta, aquela oração que Deus se agrada, guiada pelo Espírito Santo, né, que intercede por nós. E Deus ouve essa oração de um coração contrito, arrependido, humilde, porque do soberbo e da soberba Deus não recebe. Deus humilha, né, e exalta a humildade, né, mas a soberba não. Então, é isso, o culto, a pregação, o que eu prego como pastor, por que prego, como prego, qual o objetivo, qual o propósito, a mensagem Deus me deu, não me deu, eu faço isso profissionalmente ou não. O importante, o valor é que, como eu faço em obediência a Deus, para adorar a Deus, para edificar a igreja, eu faço por aquilo que a Bíblia coloca como necessário a ser feito. Quando faço isso, eu estou adorando a Deus, servindo a Deus, né? Não é o púlpito em si que tem um valor. O púlpito em si não tem maior valor do que a pregação, a palavra, o significado dela. Não tem. Então a gente precisa focar nessas ideias, refletir, conceituar bem para nós não cairmos apenas na religiosidade, no legalismo, no moralismo, né? A gente cai na religiosidade apenas e seremos religiosos, parecendo que somos crentes, porque somos bons cidadãos, somos honestos, temos qualidades, virtudes, né? Mas e o nosso interior? Como Cristo disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso em vão me adoram. Em vão me adoram. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que você cresça, que eu cresça. Nós precisamos crescer, eu preciso, os pastores todos precisam crescer, as pastoras, os professores de escola dominical, aqueles que lideram, que ensinam, precisam de crescimento. Eu preciso orar mais, conhecer mais a Deus, né? E ser liberto dessas coisinhas que são importantes, têm o seu valor, mas que não pode sobrepor, estar acima do significado das coisas. Como eu disse a você, o primeiro e maior mandamento foi Jesus quem falou, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ele fala, não, diferente desse, amar o próximo como a si mesmo. Deus abençoe. Pai, abençoe aqueles que estão ouvindo, vendo, opera em cada vida, Senhor, edifica, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.